sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com esse texto nós saudamos a igreja do Pai Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos aos nossos avisos. Nossa gratidão a todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos visitam. É muito bom ter vocês aqui conosco, participando do culto, tendo o privilégio de louvar o Senhor. As nossas atividades da semana são: terça-feira, estudo bíblico, às 19h30, quarta-feira, às 14h30, grupo de artesanato, quinta-feira, às 14h30, aconselhamento pastoral lá na APA, às 20 horas, ensaio do coral. Domingo, às 9 horas, escola dominical, e às 18h30, culto de louvor. As nossas orações para a diaconisa Sandra, a Kelly Benini, a Vera Benini, o seu Altino, a Dona Yolanda, a Dona Maria, a Cláudia Gonçalves, os internos da APA, o grupo de artesanato. Essa semana vamos orar pela família do Tuti, Vanderlei, Maria Lúcia e Mário. Estaremos orando essa semana por essa família. Nós temos um canal no YouTube. Se você puder e quiser, se inscreva. Divulgue os nossos cultos. Mais pessoas podem ouvir a palavra do Senhor. De ofertas no segundo, terceiro e quarto domingo, nós podemos trazer aqui no templo ou depositar na nossa conta. Pix está aqui no boletim. Moçambique, 13º país que mais persegue os cristãos do mundo. Aquelas pessoas más vieram e nos destruíram. Eles nos colocaram na pobreza. Agora não temos nada. Eles nos penduraram para secar. Tínhamos coisas, mas eles chegaram, as destruíram e queimaram e nos deixaram na pobreza. Essa é a Lorena, falando da situação que eles passam em Moçambique. A leitura diária está aqui para ser usada. Faça uso da leitura diária, que ela nos traz esperança e salvação. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, que estão nos assistindo. A nossa alegria em nos reunirmos para cultuar o nosso Deus. Obrigado, Dona Cícera, que está mais uma vez conosco. Deus abençoe a senhora. Também o Roderson, a esposa e o netinho do vovô Beto, né? Bonito esse boneco aí, hein? Parabéns, né? O vovô e a vovó Salete, né? Para quem chama de tio Beto e tia Salete, né? Mas sejam bem-vindos, viu? Uma alegria recebê-los. Sabemos que Deus tem cuidado de vocês, estão passando os dias aqui, né? Que bom mesmo. Sejam muito bem-vindos sempre, viu? E queria que vocês estivessem então orando por esses motivos que temos colocado aí, né? Já estão no nosso boletim. Também hoje, né, eu mandei uma foto no nosso grupo da igreja. O pastor Aldrin e o pastor William Nassa, que estiveram aqui, eles estão lá em Moçambique e eles mandaram a foto do culto que eles teriam, né, hoje pela manhã, lá na Igreja Reformada de Jesus Cristo, em Moçambique. Então, deu para percebermos ao mesmo tempo a animação, a alegria daqueles irmãos da Igreja Reformada lá em Moçambique, que passam por esse tipo de perseguição. Uma perseguição realmente que tem provado a fé daqueles irmãos e daquelas irmãs. Vamos orar por eles, né? Vamos então nos colocarmos em pé e vamos
cada um em pé, elevar a Deus a sua oração, falando com Deus, colocando estas vidas que mencionamos aqui e este culto que também vamos celebrar nesta noite, a celebração da Santa Ceia, que traga crescimento, fortalecimento e edificação para as nossas vidas. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus, que eu saúdo a cada um dos irmãos nesta hora, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Em pé ainda, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 51, porque Deus em Cristo revela o seu perdão ao mundo. E este Salmo nos chama exatamente a olharmos para o Senhor e recebermos dele o perdão. Salmo 51, de 1 a 7, que nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Peguei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como estopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vamos cantar alvo mais que a neve.
Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque só o Senhor é Deus e é digno de todo o nosso louvor, de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Nos reunimos na tua casa mais uma vez neste dia santo, dia do Senhor, para prestarmos um culto agradável, um culto, Senhor Deus, que venha também edificar as nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias não têm fim, e porque, ó Pai, a tua graça tem sido presente e derramada nas nossas vidas. E podemos assim dizer, ó Pai, porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está presente aqui para ser celebrado também juntamente com o teu Espírito Santo. Aceite, Pai, cada ato deste culto. Prepara-nos também, ó Deus, para celebrarmos a mesa do Senhor nesta hora. Por isso, abre o nosso coração, o nosso entendimento, e estejas revelando a tua vontade a cada um de nós, agora e para todos sempre. É que oramos no nome de Jesus Cristo, que está vivo e que está reinando sobre tudo e sobre todos. Amém. Assentados, irmãos, irmãs, vamos fazer a leitura responsiva deste mesmo salmo, Salmo 51, do versículo 10 até ao versículo 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. É exatamente isso. Deus jamais desprezará aquele que se achega a Ele, com o coração quebrantado, com o coração contrito, disposto a confessar a Deus os seus pecados e receber dele o seu perdão. Nós vamos ouvir o quarteto Somos Um, louvando ao Senhor com este hino, Foi na Cruz. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto o quarteto canta, que você prestasse bem atenção na letra deste hino e também estivesse confessando a Deus os seus pecados nesta hora.
E lá na cruz Cristo pagou por todos os nossos pecados. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Pai, como é bom saber que em Jesus, em Teu Filho Jesus, o nosso pecado, tudo aquilo que não Te agradava, recaiu sobre Ele, e assim fomos reconciliados com o Senhor, fomos enfim perdoados, e enxergamos a luz verdadeira que está em Teu Filho Jesus. Por isso, Pai, nesse momento, que o Senhor aceite a oração de cada um dos Teus filhos e filhas, que confessa-se, reconhece-se pecador e que necessita da maravilhosa graça de Jesus para ser perdoado, que reconhece que em si mesmo não há nada de bom, não há nada que pudesse, ó Pai, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. É pela graça que recebemos esta bênção na nossa vida. É pelo Teu grande amor por nós que Te pedimos nesta hora perdão, Senhor. E nós o fazemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, e o nome sobre o qual todo joelho se dobrará, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Amém. Em pé, vamos cantar porque fomos perdoados pelo Senhor, e corações gratos louvam a Deus pelo perdão e pela graça maravilhosa derramada sobre nós.
grandiosidade desse amor que o Senhor tem por nós. Nós não merecíamos, Pai, nós estávamos condenados, mas pela cruz de Cristo nós fomos reconciliados. E é esta reconciliação que o mundo precisa, que as pessoas precisam, Pai, conhecer, para que possam ter uma vida de paz contigo, uma vida, Senhor Deus, de alegria, uma vida, Senhor Deus, que proclame ao mundo o seu grande amor. Aceite, Pai, esses cânticos, aceite, Pai, o nosso culto, e te suplicamos que teu Espírito fale, Senhor Deus, ao nosso coração, por meio da tua santa palavra, que é na tua palavra que encontramos palavras de perdão, de amor, de reconciliação e de salvação, Senhor. É o que te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, Senhor. Vamos nos assentar. Agradecer também a Bruna e o Júnior que estão conosco. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18, do versículo 21 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 a 35. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão.
Nós vivemos num mundo que não sabe ou que desaprendeu a perdoar. E isso é tão evidente, tão gritante, que mesmo quando você menciona esta palavra, perdão, as pessoas ficam até mesmo escandalizadas. Quando você diz assim, eu perdoei aquela pessoa, ele fala assim, não, você só pode estar de brincadeira. Como se perdoar, me desculpe a expressão, fosse coisa de idiota, de otário. E se não perdoar, fosse coisa de gente inteligente, de gente esperta, de gente forte. E nós ouvimos algumas expressões muito difíceis. Pessoas que dizem assim, olha, comigo é bateu, levou. É olho por olho, dente por dente. Eu não perdoo o que ele fez, eu não perdoo o que ela fez comigo, que ele morra seco, reganhado, mas eu não perdoo. E nós podemos ouvir, irmãos, centenas e centenas de estudos, de sermões a respeito de perdão, e hoje é mais um, porque é mais fácil falar de perdão do que perdoar. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia e tantos outros livros, disse assim, é fácil falar sobre perdão até que se tenha alguém a quem temos de perdoar. Eu diria que amar as pessoas de uma forma genérica é muito fácil, mas amar aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho e que às vezes nos ofendem, que às vezes nos agridem, que às vezes nos magoam, aí é difícil. Alguém disse assim, olha, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. É meio difícil. É fácil amar aqueles que nos amam, é fácil amar um amigo, é difícil amar um inimigo, também. E em Lucas capítulo 17, no versículo 4, a recomendação de Jesus foi essa: olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, você perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes quer pedir perdão, arrependendo-se, você perdoa. Eu acho que Pedro falou assim, hoje eu vou ganhar Jesus, hoje ele vai me elogiar, porque assim, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? Até 7 vezes? Tipo assim, Senhor, olha, o 7 era o número da perfeição, né? Então ele falou assim, arrebentei, grave. E aí Jesus diz a ele, olha, não 7, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro falou assim, errei de novo. Jesus não estava dando uma aula de matemática para Pedro, mas revelando uma verdade fundamental sobre o perdão. O perdão não conhece limites. O perdão é divino, mas é para todas as pessoas. O perdão é coisa séria. E não existe vida sem perdão. Ou perdoamos, ou adoecemos, ou perdoamos, ou perdemos a paz, ou perdoamos, ou também não somos perdoados. Eu diria que sem perdão a vida fica insuportável. Nós ficamos meio que prisioneiros, às vezes, do ódio e da vingança. E esses dois sentimentos são altamente destrutivos. Boa parte dos filmes, boa parte das novelas, das séries que a gente assiste por aí, grande parte delas trabalha com o tema da vingança. A pessoa chega a uma certa altura e fala assim, tá bom, agora eu vou me vingar de todo mundo. Você fala assim, yes, vai pra cima, estou contigo. Mas não foi à toa que o perdão é colocado na Bíblia, e o perdão é algo diferente. Nós, por
nós mesmos não queremos perdoar. Naturalmente o ser humano não quer perdoar, por isso o perdão é obra da graça de Deus, o perdão é obra da bondade de Deus, da maravilhosa graça que nós vamos cantar de Deus. E não foi à toa que os discípulos, ao ouvirem Jesus falar de perdão, dizem assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque o ser humano precisa de perdão. A alma humana está doente, as pessoas estão entulhadas de mágoa. Dados da Organização Mundial de Saúde deste ano apontam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno emocional por conta de algumas coisas que aconteceram na sua vida, e 14% deles são adolescentes. Então, precisamos cuidar disso. Há muitas pessoas que estão sim adoecidas, porque nunca conseguiram se libertar talvez do passado de dor, nunca conseguiram sair dessa prisão emocional que muitas vezes são lançados. São pessoas que vivem cativas de si mesmo, não têm paz consigo. Recentemente eu conversei com uma pessoa que se sentia muito culpada. Essa é uma palavra muito pesada, porque quando o pai dela faleceu, ela não estava aqui na cidade, e ela estava se sentindo muito culpada, demais. E ela disse assim: o que eu faço para aliviar a minha alma? Eu falei: olha, as circunstâncias não permitiram que você não estivesse aqui. Fale com Deus, ore ao Senhor, acalme o seu coração, peça perdão se for necessário. Isso vai sem dúvida aliviar o seu coração e vai também alegrar o coração de Deus. Há pessoas que precisam de perdão, mas há famílias que precisam de perdão. Nós sabemos, e às vezes como pastor, então a gente fica muito chateado e orienta e aconselha e ora, porque famílias muitas vezes estão em pé de guerra, têm o mesmo sobrenome, têm os mesmos pais, muitas vezes moram debaixo do mesmo teto, comem a mesma mesa, mas estão magoadas umas com as outras. Os tribunais, né, Emerson, estão cheios de contendas geradas no meio das famílias. Cônjuges feridos, pais decepcionados, filhos revoltados, casamentos desfeitos e brigas por mesquinharias. Muitas famílias estão feridas e machucadas não por coisa que vem de fora, mas por coisa que estão dentro. O perdão precisa ser ensinado e praticado dentro da nossa casa desde cedo. A escola não ensina a perdoar, a rua não ensina a perdoar, as amizades não ensinam a perdoar. O perdão precisa ser ensinado desde a infância, desde a pequenez, e praticado. Pessoas que não perdoam, famílias que não perdoam, nações que precisam de perdão. Quantas e quantas guerras estão acontecendo, e não há nada mais irracional do que uma guerra. E nós estamos vendo esse mundo totalmente dilacerado, fragmentado por guerras realmente muito violentas, de muita barbárie, muito brutal, guerras em que inocentes são sacrificados. Todos nós já estudamos Primeira, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos pelo nazismo. Estava lendo essa semana Stalin, na Rússia, para instalar o sistema comunista, ele matou 17 milhões de pessoas. É muita gente.
Guerra entre israelense, palestino e árabe, agora a guerra da Ucrânia que a gente está assistindo e não consegue entender. Quando acabou a guerra na África do Sul, entre brancos e negros, Desmond Tutu era um bispo metodista. Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Ele disse o seguinte: o perdão é uma necessidade absoluta para a continuidade da espécie humana. Veja, o perdão é uma necessidade absoluta para a continuidade da espécie humana. É só o perdão que pode curar as nações. É só o perdão que pode trazer a redenção dos povos. Porque falar de perdão é falar daquilo que a natureza não criou, mas que Deus criou. Falar de perdão é falar de algo, como disse, que o mundo não ensina. É o contrário. Perdoa não, passa por cima. Não faça isso. Falar de perdão é falar da vida, é falar da saúde, é falar da cura, é falar da paz, é falar da reconciliação. Falar de perdão é falar de Deus. Porque a falta de perdão traz sérias consequências para a nossa vida. Salmo 32, versículo de 1 a 4. Salmo conhecidíssimo. Salmo 32, de 1 a 4. Bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos dia e noite. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A falta de perdão traz consequências para a nossa vida. A falta de perdão, segundo este salmo, gera tristeza. A falta do perdão destrói relacionamentos, abre feridas, magoa, traz desgosto. E uma pessoa cheia de mágoa vive perturbada em seus próprios pensamentos, em suas próprias prisões e as pessoas que estão à sua volta. A falta de perdão aprisiona pessoas. Quando não perdoamos, nós nos tornamos prisioneiros de sentimentos negativos, muito negativos. Quando deixamos de perdoar, nós não apenas aprisionamos as pessoas, mas aprisionamos a nós mesmos. Um rabino que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, se mudou para os Estados Unidos e fez essa declaração espantosa. Antes de vir para a América, precisei perdoar Adolf Hitler. Eu não queria trazer Hitler dentro de mim para o meu novo país. Eu não queria trazer Hitler para dentro do novo país. É o perdão para se libertar. A falta de perdão, diz o texto que nós temos lá no Evangelho, leva-nos aos verdugos. O que é verdugo? Na tradução, o verdugo, ele era um carrasco, né? O verdugo é um cara que ficava o tempo todo castigando o outro. Ele ficava o tempo todo açucrinando. Ele era uma pessoa muito cruel. E na parábola Jesus
conta que o devedor ingrato, esse credor incompassível, ele seria entregue aos verdugos. Esse credor incompassível da parábola, diz o texto, ele tinha uma dívida de 10.000 talentos que foi perdoada pelo rei, mas não foi capaz de perdoar uma dívida de 100 denários do seu servo, tentando chegar próximo de um valor. 10.000 talentos seria hoje algo em torno de 600 milhões de reais, mais ou menos. Um trabalhador normal demoraria de 200 a 250 mil anos para juntar esse dinheiro só. E o outro devia para ele, sabe quanto? 80 reais. Ele devia 600 milhões de reais. E o outro lhe devia 80 reais. Eu diria que a dívida era impagável. Era uma dívida eterna. Que aquele homem ia passar o resto da vida e não pagaria. Mas o Senhor o perdoou. O Senhor lhe deu esta graça. Nós não podemos ter verdugos na nossa vida. Verdugos emocionais, verdugos espirituais, verdugos emocionais, físicos, que castigam diariamente a nossa mente, o nosso coração. Porque quem não perdoa não tem sossego, não tem paz. Quem não perdoa fica sendo açoitado dia e noite. A falta de perdão, por fim, fecha as portas de Deus. Quem não perdoa aos seus devedores, não será também perdoado. Mas a oração do Pai Nosso vai na direção contrária. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na parábola, Deus é este rei que perdoa a sua dívida, a minha dívida, de 600 milhões de reais, e que espera que você e eu perdoemos uma dívida de 80 reais, para que tenhamos paz. E neste mundo ferido, doente, o perdão é o caminho da cura. O perdão é o caminho da cura da alma, para resolver os conflitos humanos que estamos enfrentando. E é preciso reconhecer que o Senhor Jesus é o único que pode nos ajudar. Jesus Cristo é o único que pode ajudar a humanidade a perdoar e a ser perdoado, a curar as feridas, sarar a alma, restaurar as memórias, curar as memórias e, como dizemos, liberar perdão. Porque, irmãos, se não houver uma intervenção de Deus em nós, se não houver uma intervenção de Deus na nossa família, no nosso próximo, no nosso país, no nosso mundo, nós jamais vamos sair deste lodo doentio que a humanidade se enfiou pela falta do perdão. Que a nossa oração nesta noite seja: Senhor, me perdoe. Senhor, me mostre quem eu preciso e devo perdoar, e que eu também esteja aberto a receber o perdão de Deus e das pessoas, e também em muitos casos que eu próprio me perdoo. Eu mesmo me perdoo, para voltarmos a ter paz com Deus, paz com a pessoa, paz consigo mesmo, e sejamos curados pela maravilhosa graça do Senhor, porque é somente pela graça. Mas o perdão está disponível
todos na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma vez o quarteto cantando Vem a mim. É um convite do Senhor para você nessa noite. Minha
nesta hora. Há um texto de Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, que nos diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. A cédula de 600 milhões que era contra nós foi perdoada, porque a nossa dívida era impagável. Nós não conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. Por isso Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar esta dívida que tínhamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, e Ele virá. Por isso, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice também nesta noite. Nós ouvimos: venha a mim. Venha a mim, porque com o amor eterno, o amor grandioso, eu te amei. Esta mesa é do Senhor, não é da igreja. Por isso você que está em comunhão com o Senhor poderá participar conosco também nesta noite. Vamos cantar a primeira estrofe do hino, mesmo assentados. Maravilhosa graça.
faça a sua oração ao Senhor. Confesse mais uma vez a Ele os seus pecados. A cura no perdão que Deus nos dá. A cura para as pessoas, para as famílias, para as nações. A cura no perdão para cada um de nós. Examine-se, pois, e assim coma do pão e beba do cálice. É o que nos orienta o apóstolo São Paulo. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti estes pães, para que venham alimentar espiritualmente a Tua igreja nesta hora. Que cada um pegue do pão, receba, ó Pai, este sacramento, que é a maior demonstração do seu grande amor e do seu perdão para aquela dívida que era impagável que tínhamos, mas que Jesus, pelo seu corpo e o seu sangue, nos perdoou. E hoje, pela presença do Teu Espírito Santo, somos alimentados neste elemento do nosso dia a dia. Que estes pães nos fortaleçam, nos ensinem e nos façam, a Deus, receber o Teu perdão e também a perdoar a cada um dos nossos irmãos e irmãs, e assim mesmo, Pai. E é assim que oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles que forem participar, por favor, se coloquem em pé enquanto cantamos a segunda estrofe do hino. Disse Jesus: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Assente-se em oração.
consagra-nos estes cálices, porque nele, Pai, podemos também ver, podemos beber, e podemos, ó Pai, trazer à nossa memória o sangue de Jesus derramado para perdoar os nossos pecados, e também, ó Pai, receber esta graça invisível que Jesus operou na cruz por cada um de nós. Este pão e este cálice, Senhor, é o sinal visível de uma graça invisível que Cristo realizou. Por isso também nós consagramos esses cálices para que venham nos alimentar, para que a cada vez que participamos, ó Pai, nos lembremos de que fomos perdoados e que temos também a missão de perdoar. E cremos, ó Pai, que a Tua igreja aqui reunida é portadora desta palavra de perdão ao mundo. Ajude-nos, Pai, a cumprirmos esta missão. Ajude-nos, ó Pai, a celebrarmos a Santa Ceia e a recebermos este cálice com alegria, porque fomos perdoados e porque o Senhor prometeu que o Senhor mesmo celebrará conosco na eternidade esta mesa. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, assim o farão, para a glória do Senhor. Por isso consagramos, por isso te exaltamos e te glorificamos agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De igual modo, aqueles que participaram do pão, por favor, se coloquem em pé, enquanto cantamos a terceira estrofe. Sangue da nova aliança. Esta nova aliança passa pelo perdão, que nos fez sermos povo de Deus e Ele ser o nosso Deus. Esta é a nova aliança que Cristo celebrou, abolindo a lei e instaurando a graça de Deus na nossa vida. Disse Jesus: tomai dele todos e bebei.
Com isso, Senhor, o nosso perdão foi garantido e nós temos acesso ao Pai e nós temos acesso à vida eterna. Por isso, ó Deus, nós te louvamos imensamente, te agradecemos. Guarda-nos, ó Deus, neste dia. Guarda-nos, ó Deus, nesta semana. Nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos que tu nos deu e tu nos vai dar. Nós pedimos, ó Deus, que acompanhe-nos, ó Deus, em nossos lares. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Estende as tuas mãos sobre este lugar e abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos cantar mais uma vez, Cris, por favor, a primeira estrofe e o coro deste hino. Com bastante alegria. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe para todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós aquilo que é bom e agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória, a honra e o louvor agora e para todos sempre. Amém.